Olá a todos. Bom, eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês nesse momento que não nos é permitido estarmos em grupo, todos juntos. Mas eu me sinto feliz da gente poder compartilhar usando instrumentos tecnológicos que nos permitem nos aproximar. Dando sequência, então, aquilo que eu estava propondo, das distintas abordagens da linguagem, eu gostaria de trazer para vocês, então, alguns elementos que é de extrema importância. Mas antes disso, eu resolvi agora, dessa vez, fazer em língua de sinais. Ele não está interpretado, mas ele está de uma forma que me permite dialogar com vocês. Caso vocês tenham dúvidas em alguns sinais, vocês depois me procurem, tá bom? Para facilitar um pouco o trabalho dos colegas. Bom, só para a gente fazer uma retrospectiva, lembra que pra gente fazer uma retrospectiva, nós estávamos trabalhando então, estudamos a questão das distintas abordagens da linguagem pelo ponto de vista do estruturalismo linguístico e o gerativismo. No estruturalismo linguístico, nos aspectos europeu e da questão do norte-americano, tanto Saussure quanto Blofeld e a hipótese Sapir-Whorf, eles têm algumas contribuições na questão do estruturalismo linguístico. Lembrando que Saussure é o pai da linguística, como já foi mencionado. Então, ele vai trabalhar, Saussure, com a dicotomia da língua, dando ênfase no social, né, que a língua dá ênfase ao social e o convencional. E a fala, ela dá ênfase ao individual, que é no aspecto psicofísico do indivíduo. Então ele diz assim, essa dicotomia, né, de Saussure, ele vai dizer o seguinte, que a linguagem, ela é dividida de duas formas, individual e social. No individual, ele diz que a fala a fala, né, ele diz que o individual, a fala, cada um tem a sua maneira de falar. Então é por isso que ele diz que é individual. E até por isso ele não pesquisou a fala, ele foi pesquisar a língua, justamente porque se ele fosse pesquisar a maneira de que cada um falava, a pesquisa seria gigantesca, como eu já mencionei para vocês no outro vídeo. E quando ele vai falar da língua como um sistema social, ele diz que a língua é comum a todos. Então é um sistema de signos, onde há regras, onde há normas. E isso foi bem possível estudar pela linguística, né? Então, assim, esses sistemas de signos numa comunidade falante, vamos por assim dizer, por citar Libras, nós estudamos Libras como um todo, como um padrão de status linguísticos. No entanto, a maneira como cada um fala é algo que é extremamente individual, é a fala, isso já está dizendo. Isso é uma da dicotomia que Saussure apresenta, que é a língua e a fala. Outra dicotomia que ele destaca é a sincronia e a diacronia, que eu já mencionei para vocês, né? E essa a sincronia e a diacronia, nessa dicotomia dessa participação do todo, que são dividido em duas partes, mas se correlacionam, a sincronia é o momento da língua, ou seja, que ela passa ao mesmo tempo que a outra, de outra forma, tipo, dá na mesma época, no exato momento. E a diacronia é a evolução da língua. Então essa dicotomia que Saussure apresenta é a parte pelo ponto de vista dele, né? Depois ele vai falar sobre a questão do signo linguístico, ele vai dizer sobre o significado e o significante, ou signo e referência, onde ele destaca a questão que é interessante essa abordagem, que ele diz que essa relação triádica
da representação, tríade da representação, ele diz que para formar o signo há necessidade, então, no ter o significante de uma forma gráfica, ou essa imagem acústica, ou essa manifestação fônica do signo linguístico, para ter o significado, que é o conceito, que em aspectos linguísticos quer dizer que é o valor, o sentido, o conteúdo semântico de um signo linguístico, né? Lembrando que Saussure também é o pai da simologia, isso é importante destacar, tá? Depois, pelo ponto de vista norte-americano, tanto na opinião de Bloomfield e na opinião de Sapir-Whorf, nas opiniões de Sapir e Whorf, né? Que é a hipótese Sapir-Whorf, em Bloomfield, ele vai dizer que a estrutura específica de cada língua, começando pela base fonológica, depois pela questão morfológica, para a construção sintática. Esse nível superior é constituído pelas unidades de nível inferior, então começa das unidades mínimas até a construção da frase. E na hipótese Sapir-Whorf, que ele fala tanto da versão fraca e da versão forte, onde a versão fraca é a que mais se contempla, ele vai dizer que a língua modela a maneira de conceber e realizar e categorizar o mundo. E as distinções da linguística, ela corresponde às distinções de comportamento que, por sua vez, estão ligadas às culturas locais. Então, esse é o ponto de vista da hipótese Sapir-Whorf. Então, só para vocês entenderem essa primeira parte aqui, que ela é extremamente interessante. Já a segunda distinção da abordagem da linguagem é o gerativismo. Ele surgiu bem após, como já foi mencionado, do estruturalismo, né? Então, o idealizador dessa abordagem foi Chomsky. Chomsky, ele foi o aluno de Harris, lá nos Estados Unidos, e ele foi influenciado por Bloomfield. Então, ele vai falar sobre competência e desempenho. Então, quando ele diz sobre competência e desempenho, ele fala da disposição inata, ele fala da faculdade da linguagem. E do desempenho, ele vai dizer que é o uso linguístico individual de cada falante da língua, né? Ele também vai abordar os componentes da gramática. Também ele vai dizer a questão sobre os sistemas de regras, a gramática como sistemas de regra, onde ele vai falar sobre a gramaticalidade e ele vai falar sobre gramaticalidade e agramaticalidade. E nisso ele vai dizer que a gramaticalidade, ela tem um caráter e uma qualidade gramatical, é uma construção de duvidosa gramaticalidade. Já na questão agramatical, quer dizer que a linguística não corresponde ao critério da gramática, que a gramática que seria um conjunto de princípios que rege o funcionamento de uma língua. Então, só para vocês entenderem o que ele vai trabalhar. E ele também vai trabalhar sobre os princípios, os parâmetros, né? Os princípios num caráter mais universal, os parâmetros na variável entre as línguas. E que gerativismo é muito grande, então é impossível contemplar tudo. E o que eu estou trazendo é uma forma muito mais introdutória. Ele vai falar também, o gerativismo contempla sobre a questão da centralidade da sintaxe, né? A inserção lexical, os componentes semânticos e fonológicos, e também ele vai falar sobre a interface com domínios não linguísticos. Isso aqui é muito importante vocês terem em mente, porque isso aqui ajuda vocês a compreender o que o gerativismo quer trazer. O gerativismo, ele também vai trabalhar sobre a questão, ele vai falar sobre o fato de que a língua não pode ser concebida na perspectiva internalista, como uma capacidade, um conhecimento que gera expressões linguísticas. Ele vai falar como uma capacidade da linguagem. E dessa capacidade trabalha-se uma gramática universal, que é uma teoria
que é específica as características de propriedades dessa capacidade da linguagem. Por que ele diz isso? Porque Chomsky diz que todos os falantes têm os mesmos mecanismos mentais destinados à produção e compreensão das sentenças. Então ele vai dizer que as operações mentais, as capacidades mentais, nós já nascemos com elas. E aí ele vai dizer que o gerativismo é o ato de gerar. E nisso, gerar esses mecanismos mentais dedicados à produção, compreensão da sentença, é o que traz a gramática gerativa. E aí ele vai falando, vai contemplando esses aspectos como um todo.